Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pra Você Saber. E hoje, dia 16 de abril, é uma data bem importante e que fala muito sobre saúde. Qual o tipo? Qual é a área do seu corpo que a gente vai falar? Você fica sabendo já já. Bem, como eu disse na abertura, hoje é dia 16 de abril e é o Dia Mundial da Voz. Você tem cuidado bem da sua? Eu, às vezes, negligencio a minha, eu não vou mentir. Mas hoje a nossa convidada, ela é uma expert no assunto. Ela é fonoaudióloga há 4 décadas. Ela tem especialização, mestrado e doutorado em ciências da saúde e mais. Ela tem formação em psicodrama e arte visual. Responsável por uma técnica chamada NS Fonoaudiologia. E ela tem um interesse, não, absurdo pela voz humana em vários ciclos da nossa vida. Bem, eu não vou falar muito, não, vou deixar que ela mesma se apresente, porque hoje eu vou conversar com Neuza Salles. Neuza, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje é o dia que você vai falar bravamente sobre um assunto que você não só é expert, mas é apaixonada, que é a Sim, voz. sim, é uma responsabilidade muito grande estar aqui com você, como jornalista, Nada, né, com tira seu de letra. currículo, e agradecer o convite, né, principalmente por hoje, nessa data, 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, onde várias sociedades em diversos países estão organizando suas ações. No Sim. Brasil, especificamente, eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, com a campanha Sua Voz Informa. Maravilha. Neuza, só vou pedir para você vir um pouquinho mais para frente para ficar melhor o áudio. E aí, Caio, ficou bom? Vamos lá. Eu fiquei sabendo que essa campanha, na verdade, nasceu no Brasil, mas ela tomou uma proporção mundial, né? Vista a importância. Me fale um pouco. o- a gente acha que a voz é só falou e tá acabado. É só para expressar o que a gente tá pensando. A voz é muito mais do que isso, né? Muito mais. Vou responder a sua primeira pergunta. Certo. Devido à alta incidência de casos novos de pessoas reclamando da voz com doenças de laringe, voz alterada, rouquidão, entre diversas outras queixas, resolveu-se, dentro de um evento científico nacional, eh, iniciar essa campanha na década de 90. A Ali estavam presentes várias sociedades e cada uma foi organizar suas programações. Uhum. A partir disso, graças à boa vontade e à organização dos fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, professores de canto, jornalistas, essa campanha foi muito bem divulgada, inclusive aqui em Sergipe. E a partir daí, outros países agregaram Que essa legal. campanha à sua programação. Então, hoje é praticamente, eu não sei nem dizer para você quais são os países, porque são muitos. Antes Uhum. começou com Portugal, Espanha e hoje já se expandiu. Em relação à voz, assim, Neuza, por que voz? Por que não fala? Sim. Ah, é porque todo mundo fala assim: "Eu tenho problema de fala", né, porque a voz é o som que sai dessa fala. A fala, a gente considera essa articulação, essa dicção, é você construir frases, né, informações através desses movimentos. Mas essa voz que pode ficar baixinha, pode ficar grave, pode ficar grande, ela pode transbordar se você tiver alguns cuidados básicos e o treinamento para você usar a sua voz de uma forma que não prejudique a sua saúde. Porque veja bem, André, eu como fonoaudióloga, você como jornalista, aqui nesse podcast, se hoje eu estivesse sem voz, ou se você tivesse uma voz rouca, nós estamos aqui com um técnico acompanhando, ele ia mandar a gente parar toda hora. Não, sua voz não está boa. Repete, repete, repete. Então, esse som que sai da gente, ele não sai de uma forma aleatória, ele De qualquer sai de jeito, né? qualquer forma, não. É uma estrutura, tanto estrutura orgânica, claro, né, músculos, e várias outras situações, como também a sua história de vida. As emoções. As emoções, os sentimentos, os seus desejos, eh, o que você vai planejar para a sua vida começa com uma vozinha interior.
não é? Estou com vontade num podcast divulgar a campanha da Voz no dia 16 de feve Abril. de abril, né, aí depois aquilo se transforma numa fala. "Neuza, aqui é a Andreia, né, vamos fazer um podcast para falar sobre o Dia da Voz?" Aí eu respondo: "Oh, que ótimo, vamos falar para um número muito maior de pessoas sobre o que é voz e os cuidados que ela deve ter diariamente com esse instrumento de trabalho e de vida, não é Uhum. só de trabalho, é de vida, porque muita gente não tem voz, mas também se comunica, né. Sim. Muita gente tem uma voz alterada e também se comunica. Então, o que a gente almeja é que as pessoas passem a auto-observar, ter autocuidado para que essa voz não se altere, porque ela já vai se alterar de acordo com, o passar dos anos. O envelhecimento, né? Envelhecimento, então, a voz da criança é como? Limpa, clara, espontânea, criativa. A voz do adulto já é mais séria, já é mais firme. A do idoso já começa a A tremer, fraquejar. porque a gente envelhece os músculos da laringe também. Como envelhece a audição, como envelhece o corpo, todos os órgãos e os músculos da laringe também. Uhum. Mas antes de envelhecer, né, existem alterações que podem acontecer e por causa de quê? A gente falou muito das emoções. Se eu tô alegre, minha voz tende a sair com mais facilidade e mais grave, mais aberta, mais alta. Se eu tô triste, ela se retrai, né? Mas isso é uma questão sentimental, digamos assim. Mas e o físico? O que é que faz com que essa voz seja alterada? Quais são as doenças que afetam a nossa voz? Eu posso começar pelas crianças, Sim, pela voz deve. das crianças, porque foi a minha tese de mestrado e de doutorado, minha pesquisa de mestrado e doutorado, e foi justamente isso que a gente tentou responder. Mas falando em voz, você só não pode se afastar muito do microfone. Isso, desculpa. Sem problema. Nós fizemos 2 pesquisas enormes, né, numa corte, quer dizer, um grupo de crianças que nasceram na mesma data, nas mesmas maternidades de Aracaju e que teoricamente teriam as mesmas características, né. Uhum. E ao avaliar aspectos biológicos, ou seja, se a criança tem muita rinite, essa criança tem uma deficiência auditiva que ela não ouve a voz e por isso a voz não sai, porque ela não está ouvindo, ou essa criança já nasceu com alguma estrutura Deficitária. alterada na laringe, como, por exemplo, um cisto de prega vocal, que é uma bolinha que algumas crianças já nascem com ela na prega vocal. Ou uma situação pior, que é a papilomatose, que são várias bolinhas e que tem que fazer uma cirurgia correndo, porque tem risco de vida, Mas risco de morte. é genético isso ou não? O que é Tem, causado? tem algumas características genéticas e outras não. Não é a papilomatose, ela ainda não tem uma causa totalmente definida. Entendi. Tem algumas características. Determinadas populações, determinados países. O bom é que a incidência é baixa, mas nódulo, cisto não é baixo, Entendi. tá? Então, alterações biológicas, essas crianças não tinham, era mínimo, muito pouco. De 100, 20% tinha problemas. Alterações socioeconômicas, todas tinham. Demográficas, todas tinham, porque moravam em situações de risco. Só fazendo um recorte, essas crianças tinham que idade na época? No mestrado foi de 7 a 10 anos e do doutorado 5 anos de idade, Certo. tá? Biológico, socioeconômico, demográficos, interacionais, como é que essa família se relaciona com essa criança. E nós tivemos um resultado muito chatinho, que somente 6% das mães realmente cuidavam presencialmente dos seus filhos. A maioria, na nossa realidade, Uhum. é cuidada por quem? Por uma babá, por um avô, por um conhecido ou tá Isso em na faixa creche? etária alta. A É, gente estava na faixa etária mais baixa. mais baixa. É cuidado pela avó, pela tia da rua, que abre um jardinzinho na varanda da casa. Então essas crianças ficavam sem o acesso aos seus familiares de uma forma sistemática, Uhum. tá. Então esses são os indicadores para uma alteração da voz: biológicos, socioeconômicos,
demográficos, interacionais e comportamentais. O comportamento da criança, o temperamento da criança. Uma é mais agitada, outra é mais calma. O que é que você acha? Criança mais agitada ou mais calma? Tem mais problema de voz, Hum, teoricamente. Se a gente fosse fazer uma análise meio fria, eu acho que a agitada na cabeça, né, do senso comum, ela ser mais enérgica e expor mais. Só que eu acho que a mais tímida teriam, pela retração, por não expor, por não trabalhar essas Exata, emoções. foi isso que nós encontramos na pesquisa. Ou seja, nossas crianças estão sem voz. E eu acho que hoje em dia, com o advento do uso do celular, isso está se tornando cada vez pior, né? Crianças com a cara, desculpa, não é bem com o rosto, né? Muito grudado à tela, passam horas e horas. Eu acho que isso tem prejudicado também, então, né? A fala. Totalmente. Tema de discussões em vários congressos, inclusive do de fonoaudiologia. O tempo que as crianças estão passando no celular é o tempo que elas deveriam estar interagindo com os adultos, com os irmãos, Com outras com crianças. outras crianças, na escola, fazendo dever, e a gente não está vendo isso. Fora os problemas mesmo emocionais, que os psicólogos podem falar melhor do que eu, Uhum, de uma pessoa que fica o tempo todo de cabeça baixa. Oi, não, tá, depois, vou. uhum. Isso quando responde. Essa falta de comunicação, digamos assim, ela prejudica as cordas vocais porque não coloca para trabalhar, então isso afetaria um pouco o músculo também? É assim, você tem que, usar o seu corpo de uma maneira objetiva, Sim. né, assim, com uma direção. Quando eu não falo, essa voz fica desaquecida, essa voz não funciona, porque até eu isso é questão de segundos, viu, André? Uhum. Mas eu vou falar o passo a passo. O cérebro manda o comando: "Fale, use a sua voz". Mas eu estou horas sem falar, eu estou 100 horas eu estou há horas sem interagir. Como é que eu vou emitir uma voz clara, transparente e que você usa? Normalmente é uma voz bem baixinha, ou Para então dentro. para dentro, ou então uma voz como um trovão, né? Uhum. Ou o que é pior, o silêncio, tá? Então, se a gente deixa de andar, a gente sente incômodo nos músculos da perna. Sim. Se a gente deixa de respirar, a gente fica com pouco aporte de ar para poder falar por muito tempo. Então, os músculos da laringe, eles estão expostos igual a qualquer outro músculo do nosso corpo. Só que o músculo da laringe, ele é isso, milímetro. Então, você imagina uma coisinha assim, né? E ter que aquecer, e tem que fazer vários procedimentos para que ela vai sair de uma maneira mais agradável, eh, coerente Uhum. ao que a gente está. Porque um dos problemas é que as crianças que falam pouco na infância, elas poderão vir a se desenvolver e falar mais ao longo do tempo, se bem cuidadas, se bem orientadas, se forem acompanhadas nas escolas, nas clínicas, por um programa de infantil de qualidade, o que não acontece na nossa realidade. Deveria ter fonoaudiólogo em escola pública? Deveria. Eu falo escola pública porque eu sei que em algumas escolas da rede particular, eles ainda têm esse acompanhamento. É. Tudo bem que não seja o mais adequado, mas tem. E É. na pública não tem. A questão do fonoaudiólogo na educação, eu trabalhei 33 anos na Secretaria de Educação do Estado, tanto com as crianças quanto com os professores. Então, a gente passou por várias fases, né? Põe o fonoaudiólogo dentro da escola, tira o fonoaudiólogo da escola, põe o médico na escola, tira várias fases. E agora estamos numa fase de um melhor entendimento qual é a função desse profissional de saúde dentro da escola, que é muito variada. Primeiro que ele é o elo com a UBS, com a Unidade básica de Unidade saúde. Básica de Saúde. Segundo, ele está ali para orientar todos os professores, todas as mães, identificar, fazer triagens para identificar quais crianças realmente precisam ter um acompanhamento fonoaudiológico fora da escola, não necessariamente dentro da escola, que a escola não precisa ser um local também de saúde, ela é de promoção de saúde, que é diferente, Uhum. e não de atendimento. Porque se virar atendimento, Vira uma clínica da família. não é? E aí, como que a professora vai toda hora?
É. tirar o aluno da sala de aula para ir para fono, para o psicólogo, né, ou o médico que esteja. Então, ele tem que ter um planejamento para que um profissional de saúde entre dentro de uma escola e realmente seja eficaz, eficiente. É, porque até porque, a depender da realidade, eh, sinais de violência familiar, de abuso psicológico, poderiam ser identificados também pelo fono na escola, né? Sim, exatamente. O fonoaudiólogo na escola não vai identificar somente alteração de voz, rouquidão, disfonia, ele vai identificar se a criança está adquirindo os marcos do seu desenvolvimento, ou seja, a cada 1 ano, a cada 2 anos, ela está dentro daquele padrão esperado, está quem está muito avançado, está ok, e a partir daí se tomar várias providências, várias providências. Você falou da escola pública e a privada. Todos esses trabalhos que a gente fez, a gente comparou com crianças das escolas privadas e deu o mesmo resultado. Ou seja, é um problema social, é um problema de base social, independente da classe econômica. Exatamente. Não é só pobre, classe baixa que tem doença, como todas as outras Sim, doenças, como todas as outras doenças. E nós fizemos também um paralelo na questão de repetência, diferencidade série, igual, igual. interessante. E qual foi o resultado isso das crianças menores, das crianças maiores? Mesma coisa. Sendo que as maiores, por elas estarem na fase de pré-adolescência, elas tinham outras questões, porque essas crianças estavam, na época, sendo atendidas pelos programas sociais que Sim. existiam na época, PET, etc. e tal. E aconteceu uma coisa muito interessante. Eu levei todos eles para o meu consultório para fazer uma avaliação fonoaudiológica da melhor forma possível. E eles entravam na sala, eu fechava a porta, eu falei assim: "Olha, eu vou fechar a porta. Olha, aqui é um banheiro, tem uma porta, e você vai sentar aqui, eu vou sentar aqui e a gente vai conversar". A porta balançava, qualquer ventinho, eles se assustavam, todos. Depois eu falava: "Por que que você está no pet? Por que que você frequentava a rua?". Eu frequentava a rua? Eu não, nunca frequentei rua. E esse PET, para quem que é um programa que não existe mais, mas ele era um programa de erradicação do trabalho infantil, tá? Eu não sou tão idosa assim, minha gente. Mas é porque o jornalismo a gente aprende muita coisa e vive muita coisa. E quando eu estava na rua, quando eu era repórter de rua, os índices de criança trabalhando eram bem mais altos. Isso é coisa. E não é muito tempo, não, tá? É coisa de 10, 12 anos, mais ou menos, 13 anos. Então é recente. E aí tinha esse programa que era da erradicação do trabalho infantil aqui em Sergipe, que era o PET. É, e isso me chamou muita atenção. Eu cheguei a chamar a coordenadora, falei assim: "Ó, você está encaminhando as crianças erradas, porque elas estão dizendo que nunca". Ela falou assim: "É isso mesmo que elas falam. Elas negam, por vários motivos, Sim, para não perder os benefícios, porque a mãe vai brigar, porque se ela falar que está trabalhando na rua, a mãe vai ter que dar conta disso, é. etc". E aí vamos para as questões de doenças, doenças da voz. Quais são eu acho que o que é mais nítido para as pessoas seria câncer de laringe. Mas existem outros estágios antes do câncer? Existem outras doenças também ou não? Não antes do câncer, tá? O câncer é uma questão bem Definida. distinta, bem definida, mas alterações benignas, que não tem nada a ver com câncer, não significa que por você tê-las, algum dia passará a ter câncer, Uhum. até que saia alguma outra pesquisa que fale o contrário. Mas, normalmente, as doenças benignas são edemas, discretos inchaços, né? Incha Uhum. um pouquinho as pregas vocais, formando nódulos, umas bolinhas, depois formando cisto, que é outra bolinha, só que mais durinha, pólipos, que já é uma hemorragia, e outras, tá? Uhum. Mas as mais comuns são essas: edemas, nódulos, cistos e pólipos. Tem granuloma e vários outros, e que também tem relação com o uso inadequado da voz. Explica melhor para Todas gente. elas. O que significa isso? O nódulo tem bastante pesquisa evidenciando isso, até que se prove o contrário, ele é o resultado
do seu uso vocal inadequado. Tossir muito, gritar, falar alto, não respirar, não coordenar, ter uma vida, sem qualidade, que você não tenha uma alimentação adequada e seus músculos não funcionem adequadamente na hora que você vai conversar de uma maneira mais intensa, mais forte, tá. Mas todas elas têm como recuperar, porque são benignas. Uhum. E o câncer, Neuza, não tem como recuperar? Hoje, graças a Deus, vocês jornalistas estão divulgando bem isso, né, mais de 90% dos casos de câncer, quando identificados no início, eles têm 100% de cura. Isso é ótimo. De cura. O que que é cura? Não retornar, não recidivar. Uhum. E aqueles casos que recidivam, que retornam, aí são casos específicos, mas a maioria dos cânceres de laringe eu já atendi vários. Vários. Já foi o tempo em que, quando a pessoa falava: "Tô com câncer na laringe", a pessoa vai dizer: "Vai morrer, vai ter que fazer várias coisas". Não, hoje a primeira coisa é: vamos avaliar, tratar, o otorrino vai fazer a cirurgia, o cirurgião de cabeça e pescoço entra também, entre outros, e mas com tudo isso, o índice de câncer vem aumentando. Por quê? Qualidade de vida, Tabagismo? tabagismo, drogas, cigarro, Eletrônico também. eletrônico também. A qualidade de vida, os hábitos que a população vem utilizando são todas contra um organismo saudável, Uhum. tá. Então, assim, eu sou esfumante. Eu sou esfumante há 34 anos, porque eu parei de fumar quando eu fiquei gestante, né. Eu tinha 4 maços de cigarro dentro da minha bolsa. Eu era fumante mesmo, Já era fono? já era fono. Que incoerência. É. Faço Faz o parte quê, do né? mundo incoerente. Faço parte desse mundo. E graças a Deus eu não tive nada. Todo ano eu fazia meus exames, né, e Uhum. não dava nada. E quando eu comecei a me especializar, né, iniciar os estudos na área de voz, eu falei: "Meu O Deus, que eu estava fazendo da o minha que é que eu vida? estava fazendo da minha vida?". Então eu virei, assim, uma batalhadora do anti-tabaco, mas as Uhum. pessoas não gostam. Por quê? Porque querem continuar fumando seu cigarrinho, sua maconha, entendeu? Aí você diz: "Você pode ter um câncer, sua saúde vai ficar alterada". Aham. "Comigo não vai acontecer isso". "Não, com você não". "Não, por quê?". Só com o "Ah, vizinho. só com o vizinho". Então, a população vem evoluindo, crescendo, a tecnologia aumentou, né, mas o grau de consciência de humano, de humanidade, nós não evoluímos. É uma pena. Então, o autocuidado que eu não tenho comigo, eu não vou ter com meus filhos. A partir do momento que eu não cuido de mim, da minha alimentação básicas, questões básicas, ter uma moradia, o arroz com feijão, uma proteína e uma salada todos os dias, ter um horário para dormir, ter um horário para descansar. Se eu não tenho isso, que é o básico, o que que eu vou dar para essa criança? Hum. Vou colocar na creche o mais cedo possível, depois ela vai ficar no serviço privado com a babá, no serviço público vai ficar ou nas creches ou na tia que cuida das crianças Da vizinhança. durante o período que a mãe está trabalhando. Então, Entendo. nossa qualidade de vida está muito ruim. A gente mora num estado maravilhoso. Eu acho que sem querer fazer a campanha de melhor cidade, né, de qualidade de vida, mas eu sou do Rio, eu não sairia daqui de Aracaju para morar em outro estado. Porque tudo é perto, tudo é próximo, você conhece todo mundo, mesmo com o crescimento Sim. intenso que a cidade está vivenciando, tá. Mas mesmo assim, os ônibus estão lotados, as pessoas estão começando a acordar mais cedo ainda, ficar mais tempo no ônibus, A estressar mais. estressa mais, e chega no trabalho e depois vai para casa e não pode dormir. Porque quem tem filho sabe, pariu, não dorme nunca mais. Então, existem questões comportamentais que levam a uma alteração de voz, seja ela qual for. Existem aspectos socioemocionais, demográficos, econômicos e comportamentais. Nós não somos uma coisa só. Nós Nós somos somos esse conjunto.
Múltiplos, né? múltiplos. Então, eu preciso cuidar de mim nesses aspectos. Claro, você não vai ficar louca porque eu estou falando isso, né? E também não estou falando nenhuma surpresa, né? Todos nós sabemos o calo, onde é que aperta Sim. no sapato. Então, nós estamos com uma qualidade de vida muito ruim. Mesmo quem tem acesso a planos de saúde não consegue nem consulta para 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes é mais que isso. E as filas nas UBS só aumentam. Então, enquanto não se trabalhar com qualidade de vida, com promoção de saúde, com orientação dentro da escola para as crianças, para os professores, para os pais, para a comunidade em geral, nós não vamos ser uma comunidade 100% saudável. Você falou, eu quero duas coisas. E voltar um pouquinho na conversa, porque você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu queria que você explicasse melhor qual a relação da minha alimentação com a voz, né? Explicar melhor por que é que uma boa alimentação me ajuda, além da questão de nutrientes, né, que a gente já sabe. Uhum, E a segunda é sobre o câncer. Quais os sintomas de um câncer de laringe? certo. Então, vamos começar pela alimentação. Qual a relação? Pronto. A alimentação nós sabemos que é o que nos coloca em pé, né? Eu não Uhum. jantei, eu estou aqui fraquinha, estou desde meio-dia trabalhando e vim direto para cá, né? Em relação à voz, os nossos músculos, quando recebemos os alimentos, eles vão para todas as estruturas, inclusive os músculos da laringe, para elas funcionarem melhor, com mais força, com mais resistência. E se eu estou fraquinha e não me alimento bem, se eu não mastigo alimentos mais sólidos, se eu não tenho ingestão de água constante, que a água é poderosíssima para a voz. Quer fazer alguma coisa é aumentar a ingestão de água para você. Que legal. E quando você não se alimenta, esses músculos passam a não funcionar bem. E também geram alterações no sistema digestivo, né? Então, hoje você já deve ter ouvido falar de uma palavrinha chamada refluxo, Sim, né? Você tem observado que tem se falado mais ou menos sobre refluxo? mais. Mais. Por quê? Porque está tendo uma maior incidência de pessoas com refluxo. O que é o refluxo? A pessoa come rápido, uma alimentação inadequada, rápido, sai para fazer suas atividades e esse alimento, ele tem o caminho dele, né, que vai. Quando ele retorna, todo mundo tem um refluxozinho de vez em quando, isso é normal. Mas existe a doença do refluxo, que é quando a acidez do esôfago retorna até a laringe e sai queimando, porque a laringe ela é muito delicada. Então aquela região, ela é banhada por uma acidez que vem do esôfago. Então você já ouviu falar sintoma do refluxo, doença do refluxo, H. pylori, e isso vem aumentando. Por quê? Porque as pessoas não estão se alimentando bem, não estão fazendo a digestão adequada e, com isso, o organismo está se desorganizando. Vocês devem ter visto, não sei se você viu, mas saiu na mídia a Ivete Sangalo comendo banana. A fono dela com prato, com banana dando para ela. Aí todo mundo perguntou para ela: Janaína, por que você estava dando banana amassadinha para a Ivete Sangalo? O que que é isso? Você é mãe dela agora. Por quê? A banana dá mais reforço, né? Você fica com maior resistência para aguentar falar mais um tempo, tá? Como outros alimentos também. Inclusive, a nutricionista trabalha muito com a gente nesse sentido de estar orientando para cada pessoa que eles têm que comer mais, menos. Hoje você vai falar mais, então hoje você tem que comer determinados alimentos, outros mais, outros menos. Ah, eu vou falar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada eu vou preparar uma aula, porque amanhã eu vou ministrar uma aula às 7 horas da manhã. Então eu tenho que estar bem nutrida. Ficou claro? Sim. Vamos agora para a segunda, um pouquinho mais para frente. O câncer, sim. Sintomas. O sintoma para qualquer alteração da voz, incluindo o câncer, é uma leve alteração de voz que pode ir e vir. Só que a cada tempo ela vai ficando mais próxima, Essa alteração pode ser uma falha na voz, uma rouquidão. principalmente a rouquidão.
Porque a rouquidão é aquele ruído da voz, ou seja, as estruturas não estão funcionando. Quando o seu carro, você liga o carro e ele Uhum. a voz fica assim, Sim. e vai aumentando essa intensidade. Então, a alteração de voz principal é a rouquidão. Agora, uma rouquidão por mais de 15 dias. Uma rouquidão que não seja porque você está gripada. Uhum. Uma rouquidão não é porque você pegou uma virose. Não, você está bem, tranquilo, e de repente começa a ficar rouca, rouca, rouca. Quando você vê, você já está 20, né? Ninguém vai procurar ajuda com 15 dias. Uhum. Isso seria o ideal, porque já Melhor dos mundos, né? na melhor das opções, se você ficou rouca, tem 15 dias, meu, o que que é isso, né? Procure um médico otorrinolaringologista para ele fazer uma avaliação visual. Existe um aparelho chamado videolaringoestroboscopia ou laringoscopia, onde ele visualiza toda a laringe e identifica, né, uma anatomia. Então, identifica prega vocal direita, prega vocal esquerda, superior, esquerda, 180 graus, 360 graus, tá? Solicita a pessoa a inspirar, respirar, expirar, falar, e ali se vai analisando como que aquelas pregas vocais estão funcionando. Nossas pregas vocais, nós temos duas pregas vocais, elas se aproximam e se afastam, aproxima o tempo todo. Eu estou aqui falando com vocês, ela está assim. Uhum. Estou parada, parei de falar. Ela continua. E vibra. Quando eu tenho uma rouquidão, essa vibração, ela reduz. Essa prega vocal ou fica muito, um tempo maior fechada, ou um tempo maior aberta, que faz com que passe mais ar. Ou eu, em vez de usar a prega vocal, a mucosa, eu estou usando os músculos, porque a minha mucosa não está funcionando mais. Aí eu mostro uma voz assim. Eu estou usando uma voz bem rouca, mas pode ser uma voz menor que Uhum. essa. Nódulo, pólipo, cisto, até que se prove o contrário, não vai gerar câncer. Mas rouquidão por mais de 15 dias tem que ser investigada. Entendi. Vamos falar um pouquinho só da campanha, já que a gente está no dia. Por que que eles escolheram esse tema, Sua Voz Informa? E que é César Tralli, querido jornalista, nossa. Seu parceiro, seu colega Ai, de meu colega de trabalho. profissão. Então, todos os anos é escolhido um tema, né? Um ano é um canto, um ano foi a criança, e esse ano é a informação. Por que a informação? Você pode até responder melhor para mim. Foi o ano, os últimos anos, né? Do ano passado para cá, foi um ano que tudo aconteceu saindo pela boca dos jornalistas, radialistas, ou nas famílias, né, o tempo todo as pessoas trocando informações. Teve guerra ou não teve guerra? Tem salário ou não tem salário? Tem trabalho ou não tem trabalho? Tem isso ou tem aquilo? Então, essa informação, ela é construída a partir de quê? Da comunicação, da voz. Então, se o nosso César Tralles chegar lá e falar assim: a guerra na Rússia começou. Vai ter mais. A voz dele vai chamar mais atenção do que a própria notícia. A voz dele vai chamar mais atenção e ele vai estar dando um tom muito maior de preocupação na Sim, população. Então, você deve saber disso. Toda a Rede Globo tem, inclusive em Sergipe, tem uma fonoaudióloga fonoaudióloga. só para trabalhar com os jornalistas e radialistas. Então, essa informação, ela sai pela voz, pelo som que você fala. Então, eu estou aqui, mas estou medindo a intensidade, porque se eu falar assim, olha, o câncer Não ia, ocorre, não ia a ser legal. incidência está ocorrendo, aumentando a cada ano. E Não segundo tinha mais ninguém vendo a gente aqui. ninguém mais. E se também fala, o câncer. Ah, gente, o câncer. O que que é um câncer? Né? Então, a voz, ela tem esse poder de fazer com que o que eu passe para você realmente chegue dentro de um formato que você compreenda, que aquilo lhe ajude, lhe transforme a sua vida, o seu pensamento ou o seu planejamento de alguma forma.
Não é possível eu falar da mesma forma o tempo todo, que torna-se monótono. Sim. E os jornalistas trabalhados, bem preparados, eles têm essa versatilidade, né, de estar toda hora mudando o tom para que chegue até você a melhor notícia da melhor forma, sem ser sensacionalista Hum. e sem deixar você em crise depressiva. Até Claro que porque está não difícil. Então veja o trabalho que eles estão tendo para informar. não dá para falar com uma voz É. mais alegre sobre uma guerra, né, Não. sobre um Então, o que que isso quer dizer? Informar. Quando você for conversar com as outras pessoas, você ter essa preocupação. Então, se para você está pavoroso, se para você está muito alegre, muito feliz, para o outro pode não estar. Então, sempre conversar com uma linguagem mais neutra, né? A notícia real é uma forma eficiente de usar a sua voz profissionalmente. maravilha. Você falou sobre falou não, né, você me mandou, quando eu te pedi algumas informações, você me falou que você desenvolveu uma técnica NS, não é isso? Dá para falar sobre Não, eu vi você falando, eu não desenvolvi técnica. me Eu sou fala. fonoaudióloga técnica da empresa Ah, NS. tá, eu li, eu disse: "Meu Eu vi Deus". rapidozinho É, assim, mas eu né. falei: "Depois eu falo". Ah, mas me Não, fala o que é que você não criei técnica, mas a fonoaudiologia, os pesquisadores, né, a cada ano, vêm estudando novas técnicas para desenvolver a voz dessas pessoas, né. uhum, E o que que a fonoaudiologia tem de mais novo, de mais eficaz? São os aparelhos de laser, de baixa frequência, que dão um suporte muscular, de reduzir edema, de reduzir alterações, benignas e que estão dando um resultado muito bom. Eu utilizo já tem uns 5 anos, vários fonoaudiólogos aqui em Sergipe utilizam também. Tem a eletroestimulação, que é um estímulo, como se você tivesse uma massagem, o aparelho fazendo uma massagem que trabalha para você. Em vez de uhum, você fazer o exercício, ele que faz. Existe também vários recursos, pra respiração, né, tem o passivo, que você que respira, e tem recursos que vão fazer você respirar melhor. E além disso, as próprias técnicas de voz, uhum. né, que mobilizam a fonte, que é onde as pregas vocais existem, que mobiliza toda a cabeça e pescoço, onde você vai colocar sua ressonância, ou seja, uma voz mais baixa, uma voz mais aberta, uma voz mais projetada, e também a articulação, né? Antigamente, o que que fazia? O lápis, né? Lembra disso? Colocar o lápis aqui. Me falar. Não se usa isso mais porque foi visto que não tinha a menor Efica influência, não era eficaz, né. Então, várias técnicas estão sendo revistas, aprofundadas e tem até literatura vasta informando quais os produtos e recursos que o fonoaudiólogo pode utilizar. Mas eu gostaria de falar, eu vou falar, que a maior técnica é ouvir o paciente, ouvir a pessoa, a demanda dela. O que que ela tem condições de fazer? Porque nem todo mundo tem condições de ir toda semana para o fonoaudiólogo, sim, por 2, 3 meses. Então, assim: "Não, eu só tenho 2 dias, então vamos organizar, planejar o que que você precisa para 2 dias", né. Cantores é muito assim: "Eu tenho um show hoje à noite, estou rouca já tem mais de 30 dias, então quanto tempo eu tenho? Meia hora". Então, em meia hora, eu tenho que fazer algum ajuste naquela voz para aquele cantor ter suporte durante todo o show. era isso que era um dos pontos que eu ia falar com você. Você também, acompanha alguns cantores aqui do estado, né. Sim. Como é que é esse trabalho de preparação vocal de cantor? Quantas vezes eles têm que ir? O que é que você orienta? Conta um pouco desse mundo pra gente. Olha, é um mundo totalmente diferente da clínica,
né? Porque na clínica eu agendo o dia, a hora, eu determino quanto tempo, né? Não pode faltar, e você tem que fazer isso. No mundo dos artistas, não só dos cantores, mas dos artistas em gerais, é tudo muito rápido, é tudo muito Para ontem. para ontem. Então não tem como você falar assim: vamos sentar aqui e fazer meia hora. Uhum. Né? Então eu pergunto, quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Eu falei, 10? Vamos ficar no 8. Né? Então, o que que a gente faz? O ideal é o cantor fazer uma avaliação no consultório de 1 hora, onde nós vamos avaliar todos esses parâmetros que eu comentei aqui com você. Uhum. E nós vamos identificar qual é a estrutura vocal dele para canto e se ele está circulando por aquelas notas, ou se ele está mais pro agudo, ou se ele está mais pro grave, se aquilo ali está dentro do estilo musical dele. A gente trabalha também com o professor de canto próximo, né, atendendo. Aí, a partir dali, a gente vê, olha, você não está conseguindo esses agudos, porque sua prega vocal não está funcionando direitinho. Então, a gente tem que fazer alguns exercícios para ela ter mais o quê? Rigidez, mobilidade. Então, a gente vai trabalhar isso, mobilidade de prega vocal. A outra fala assim: minha voz não projeta, nem com microfone. O técnico tem que aumentar muito o microfone para minha voz sair. Então, o que que a gente vai trabalhar? Ressonância para projeção de voz. E por aí vai. E respiração, que é o básico. Porque a respiração é que dá uma sustentação Isso, que para faz o alcançar. ar passar pela prega vocal. Então, se eu não Uhum. fizer exercício de respiração e um controle com uma coordenação, eu não estou alimentando a produção vocal. Então, esse trabalho é feito no consultório de avaliação, se o paciente tem alguma queixa além só do canto, ou se ele tem uma rouquidão, aí eu encaminho para o otorrinolaringologista para fazer uma avaliação, para a gente ver se tem nódulo, se tem pólipo, se tem edema, se tem refluxo. Isso tudo influencia na seleção das técnicas que eu vou utilizar e a necessidade dele. Saindo do consultório, a gente vai para o estúdio para gravar. Então ele está lá gravando, aí tem aquela televisãozinha com os gráficos, Uhum. né? E o técnico ali. E aí, por aquela gravação, e eu ouvindo o cantor. Aí, naquela gravação, eu noto que teve umas quebras. Olha, ele está ali com um desenho, de repente aquele desenho se modificou abruptamente. Aí eu solicito o técnico para parar, a gente faz um aquecimento de voz específico para aquela nota, ou aquela palavra, ou aquela frase que não saiu boa. Por isso que quando você ouve o DVD, tá tudo limpo. Quando você vai ver no ao vivo, é outra voz, Sim. né? E no ao vivo também tem suas características, porque o cantor normalmente ele fica muito tenso, né? Aí Todo entra a parte show é o emocional, né? primeiro dia, todo show, né? Você pode fazer 10 shows numa semana, 7 shows numa semana. Cada dia você está com um espírito emocional diferente. Então, tem que trabalhar o quê? Equilíbrio, né? Foco, porque o cantor fica com 1000 coisas. Então, tem um que está mexendo, arrumando o cabelo, o outro está arrumando a roupa. Na hora, a cantora emagreceu, então tem que apertar a roupa. E tem eu ali no meio para fazer os aquecimentos. Então você costuma acompanhar também o Sim, então consultório, estúdio e show. e show. E Que legal. durante o show a gente tem um equilíbrio antes, durante e depois, de acordo com o tempo que o cantor tenha disponível. E isso faz, né, os próprios cantores falam isso, dá mais segurança de ter um profissional ali supervisionando o tempo todo, indicando, agora é hora disso, agora é hora daquilo, beba água, faça isso, afasta, olha o microfone, olha a sua postura, olha isso, olha aquilo, que na hora a pessoa esquece. Às vezes até uma postura, né, mais encurvada no palco, isso também. Sim, porque ó, se eu abaixar aqui, aquela prega vocal ela vai ficar presa. Se eu aumentar muito Alongar muito. alongar muito, essa prega vocal vai ter um agudo com quebras, né? Aí você fala assim: "Ah, mas eu vejo muitos cantores que fazem isso", porque existe um mito dentro dos cantores. "Ah, vou fazer assim".
né, inclusive imitando os seus ídolos, né. Lembrando que os ídolos de antigamente não tinham esses cuidados, né, eles criavam essas estratégias, algumas deram certo, outras não. Sim. Então o trabalho com cantor é um trabalho muito especial, entendeu, muito importante e muito necessário para todos eles. E muitos ainda não têm acesso à fonoaudiologia. Não tem porque é caro, não tem porque não tem consciência, não tem porque o empresário, ai, vamos baratear os custos. Qual a sua perspectiva ou qual a sua noção a respeito desse? Um pouco de cada um. Depende do nível do cantor. Tem um cantor que está iniciando, tem um cantor intermediário, e tem um cantor que já tem a sua banda, já tem, o seu empresário, né, que já acompanhou todo esse processo anterior e observa a necessidade. Então, depende da dinâmica de cada um deles, tá. Um cantor, quando começa, ele não tem muita liberdade, porque fica todo mundo dizendo para ele o que é que ele tem que fazer. Né, então, se a pessoa fala assim: "Você não precisa, porque sua voz é boa", ela não vai ter fono. Ou Porque então na verdade não existe essa coisa de você não precisa porque tem voz boa. Você precisa porque você precisa desenvolver técnicas e manter a sua voz boa. exatamente, exatamente. Então, assim, é muito comum eu receber ligação de cantores que vêm de outros estados para aqui e fala assim, primeira coisa, né, ninguém fala assim: "Você é fonoaudiólogo?", não, é assim: "Qual é o valor?". É a primeira pergunta. Aí eu já sei qual é o valor, significa o quê? Existe um limite, né, De de investimento. investimento desse cantor para fazer essa atividade. Falei assim: "O que é que você quer? O que é que você precisa?". "Não, eu já sou acompanhada por uma fono no outro estado, e agora eu tô aqui, eu tô com a voz muito ruim, eu só preciso do laser". Aí eu digo assim: "Eu não vou fazer irradiação de laser em você sem avaliar você, não sou louca". Né. Então, assim, eu tenho que fazer uma avaliação. O laser até pode ser que seja a melhor opção, mas antes tem que ter uma avaliação. E eles não entendem isso, eles acham que como eles já fazem lá na cidade deles aquilo, então tem que fazer aquilo. Eu falei: "Sua fono mandou um relatório, ou então Um um encaminhamento. encaminhamento, alguma coisa que aí a gente pode conversar", e aí de repente ela fala: "Não, Neuza, só isso mesmo, não sei o quê", ou então: "Não, não é isso". Então existe, assim, muitas informações que têm que ser trocadas. Então Uhum. muitas vezes até eu não atendo, eu prefiro não atender. Então fala assim: "Ah", eu falo assim: "Olha, dessa forma, não". Você por exemplo, teve uma agora essa semana, ela estava rouca, com febre, secreção saindo pela Nacional? boca, Artista de cenário nacional? é, secreção saindo pela boca, eu falei: "Você tem que ir para otorrino, não é para fono". "Ah, mas não sei o que, não sei o que", eu falei: "Você tem que ir para otorrino, eu não tenho condições de atender, eu não vou lhe dar o que você precisa de uma medicação, você precisa de uma orientação médica, e depois aí a gente pode entrar". "Ah, mas o meu convênio não existe aqui em Aracaju. Ah, onde é que eu vou encontrar otorrino 10 horas da noite?". Encontra, pagando. É, então essa coisa entre o investimento, que eu penso assim, o investimento depende do valor que você dá àquilo, Sim. E do valor que você dá ao seu instrumento, né? e ao seu instrumento, e o Principalmente. valor que o fonoaudiólogo se dá. Sim. Entendeu? Eu posso até não cobrar nada se eu desejar, se eu optar de uma pessoa, de uma determinada pessoa, assim: "Não, eu não vou, você está começando, né, eu sei que vai ficar pesado, então eu dou um desconto, converso", ou então às vezes até não cobro. Agora aquela pessoa que vem sem valorizar o fonoaudiólogo, sem valorizar o trabalho que é você sair da sua casa, ir até o show, só isso, pense. E à noite, né, já tá Ficar a perdendo. noite inteira no show, sair no final, você sai igual o cantor, não consegue mais dormir, porque fica superaquecida, né, emocionalmente também e tal. Assim, e a pessoa não respeitar o valor que aquele fonoaudiólogo está cobrando, então às vezes não tem negociação. Pode Uhum. ter? Pode, mas desde que tenha um respeito mútuo. Sim. Você já, se você puder falar, claro, qual artista de renome nacional que você já atendeu? Nacional, tenho eu vou esquecer o nome dele. Tem o cantor nordestino que era de uma banda famosa aqui de Aracaju, ele agora mora em Fortaleza.
Cal- Ixi. calcinha preta, não. Bergson? Não, eu esqueci o nome dele agora. Mas assim, me desculpe, se fosse eu, me desculpe, perdão. Perdão, é porque tem um tempo que eu não falo com ele, entendeu? Certo. Era uma banda famosa e hoje ele está lá, então todo ano ele vem para o São João aqui em Aracaju e todo ano ele vem. E ele também tem uma história interessante. A primeira vez que ele veio para mim também veio assim: não, eu já canto há mais de 20 anos, é só uma coisinha, isso aí deve ser só uma coisinha. Não era uma coisinha, é até bom eu não lembrar o nome mesmo. É só uma coisinha. E quando eu vi, não era uma coisinha, era uma coisona. Aí eu falei assim: não, o seu caso vai demorar mais. Ah, eu viajo daqui a 3 dias. Então a gente faz sessões de 3 dias. Quando o senhor voltar, a gente retoma. Aí ele não voltou, né? Porque cai no mundo, né? É. Na época do forró. Quando foi no outro ano, nesse primeiro contato, eu falei: o ideal era você chegar aqui um pouquinho mais cedo, assim, uma semana antes em Aracaju, para a gente poder fazer um trabalho melhor. Aí depois você vai fazer seus shows. E quando voltar, você vem só para a gente fazer os últimos ajustes. Da segunda vez, ele veio 10 dias antes, ficou 2 semanas e só depois ele foi. E na volta, ele falou assim: doutora, foi ótimo, foi tudo ótimo. Ele até me chamou para acompanhar, mas na época eu não podia, eu indiquei outra pessoa para poder acompanhar. Mas aqui em Aracaju tem vários cantores importantes, queridos, né? Nomes. Aliás, eu cheguei aqui no Badalando, né, onde nós Isso. estamos, e eu vi vários discos, Vários né? vinis, né? Na parede. Vinil na parede, né? E eu conversei até, eu vou depois publicar o que que ele falou, que tem mais de 40, A gravadora aqui são 82. oitenta e E ele dois. disse que não é nem um décimo do que tem o estado. Pronto. Nós temos assim uma riqueza de artistas aqui de todos os estilos musicais e de todas as idades, Cite até alguns que a crianças. senhora atende. Que Olha, pode citar, lógico, né? pode, porque eles autorizaram. No momento, já há alguns anos eu acompanho a Winnie Souza. Ex-The Voice. Isso, né? Antes de ir pro The Voice, a senhora já acompanhava ou Ela não? foi no The Voice, na época do The Voice, né? Uhum. Nós iniciamos um trabalho e não paramos mais. Inclusive, esse ano vai ter muitas novidades aí depois do São João, que ela vai Anunciar. anunciar, né? Que é uma pessoa assim, muito focada, né? Claro, pai artista, né? Tem os canarinhos, né? A Sim. empresa deles lá. E ela tem uma voz muito especial, um pouco diferente do forró, outro estilo, né? Tem também a Renata, que é uma cantora pop, O show dela é incrível. não é? Eu assisti 2 vezes e ela é Impecável, impecável mesmo. impecável. Ela não tem pai artista, mas ela é acompanhada também por um professor de canto. Ela também é acompanhada por otorrinoíne também. Todo ano faz o protocolo, né? E Raquel Diniz, né? Que foi um encontro agora do final do ano para cá. Que é outra super artista também. Uma presença de Maravilhosa. palco fantástica que ela tem. Isso. E eu falei para ela que ela tinha que fazer o show da Rita Lee, né? Que ela tem um repertório da Rita Lee Ela é fantástico, fantástica. fantástico. Ela é fantástica. Então, esses artistas, eles têm um nível de consciência vocal, um nível da necessidade de ter uma voz, como utilizar isso na profissão deles. Porque se você não tem uma boa voz, você não é contratado, você não tem público. E você se desgasta por ver que não está conseguindo Será, no Brasil passar. atual, O quê? que você não tem uma voz boa é sinônimo de que você não vai ter sucesso? Não, As- não, Ai, tá, me desculpa, mas eu tá. não podia deixar passar sem citar nomes. Eu teria uma lista. Porém, não posso fazê-lo. A gente não está com advogado nem com dinheiro de salvo para isso. Mas Nem assim, eu, nem eu. mas assim, ter uma voz boa já não é mais um sinônimo, infelizmente, de que você vai ter um sucesso no Brasil, né? É, existe aquela, é igual aquele COACH. Coach. Não, não fale. Se eu estou abreviando, Foi mal. não é? Desculpa. Tem aqueles que vêm, faz de qualquer jeito,
as pessoas aceitam. A gente Sim. não pode, né, mandar. Mas tem aquele público cativo, que gosta de boa música, que Sim. gosta de qualidade, porque a música transforma, A música transcende, né, na verdade. transcende, ela tira a gente. Se eu quero ficar alegre, se eu quero ficar triste, se eu quero ficar animada, tudo é música. Tudo é música. Então, essas cantoras, esses cantores que se dedicam, como Ivete Sangalo, Claudinha Leite, né, e vários outros, eles têm uma equipe de acompanhamento o ano todo, não é só no carnaval. No carnaval é o intensivão, Uhum. entendeu? Tipo assim, vestibular, se o que você estudou durante o ano, você vai aplicar agora. E teve recentemente vários casos nacionais e internacionais também, que tiveram, cantores famosos que tiveram que suspender o show devido a alterações da voz e naquele dia não poder cantar. Vários, vários, em vários países, tá? Uhum. Então, o importante é, você quer uma voz que ela tenha uma durabilidade, uma qualidade, que você possa envelhecer cantando e fazendo o que você gosta, ou você quer ficar por um tempo, um modismo, onde todo mundo vai, mas depois não vai mais, São escolhas, né. né? São escolhas. Então, é a mesma coisa, existe profissionais, Uhum. entendeu? Cada um escolhe o caminho que tem que seguir. Eu, como profissional de saúde, eu estou aqui para dizer que o melhor caminho é investir na sua saúde, no caso aqui, na saúde vocal. Uhum. Voz significa qualidade de vida, voz é comunicação, voz é um estado de espírito, voz é o que mais? Eu acho que voz também é afeto, voz é amor, é respeito. Voz, ela faz mudanças sociais. Como assim? Quando a gente, pelo nosso trabalho, a gente consegue modificar a vida daquela pessoa. Então, às vezes, a gente recebe pessoas com períodos de longa tristeza, por problemas pessoais ou não, às vezes por sofrimento mental. E a gente conseguir acolher aquela pessoa, compreender a dor daquela pessoa e não ficar cobrando dela coisas que naquele momento ela não é capaz de fazer. Então, a maneira que você usa a voz, você pode acarinhar, ofender, humilhar ou colocar para cima. O trabalho de fonoaudiologia é muito importante. Eu acho que as pessoas associam logo a pessoas que têm gagueira, né? Ah, a gagueira precisa. Mas tem as pessoas que têm lábio leporino também, que é fundamental para a reabilitação. Pessoas que tiveram AVC. Então, é muito maior, né? Sim. A gama é muito mais aberta, mais ampla. Existe, hoje, só para você ter uma ideia, dentro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, existem 13 departamentos específicos. Um de voz, um de fala, um de linguagem, um de motricidade orofacial, que entra o lábio leporino, o de linguagem, que atende desde crianças com TEA, paralisia cerebral, deficiência mental, etc. Perícia, por meio da voz, inclusive a gente tem aqui em Sergipe, vou até dar, Quero até saber um eh, pouco mais. professora Carla, da Universidade Federal de Lagarto, tá? Ela tem um trabalho belíssimo sobre perícia em voz e perícia em face. Isso tudo dentro da fonoaudiologia. Por quê? Porque a comunicação ela é global. Não importa se é o lábio, se é o nariz, né? Se é uma surdez, se é uma deficiência mental, se é uma paralisia de braços e pernas, se a pessoa não consegue se comunicar com essas alterações, uma reabilitação fonoaudiológica pode e vai auxiliar muito e incluir essa pessoa na sociedade, ou reincluir, né? Uhum. E fazer com que aquela pessoa não fique dentro de casa trancada como era antigamente, né? Hoje você fala lábio leporino, paralisia cerebral, paralisia de prega vocal, né? Várias patologias, mas há alguns anos atrás as pessoas nem sabiam o que que era isso e ficavam todas dentro de casa. Sim. Né? Então, a fonoaudiologia ela é muito ampla porque ela trata da comunicação independente de onde esteja a alteração, se é no pescoço,
Se é na orelha, se é na boca, se é no nariz, se é no cérebro. Eu falei assim: "Mas Neuza, tem como um surdo falar? Tem como uma criança com lábio leporino falar?" Sim, seja pelas vias normais, seja por adaptações e seja também com aparelhos. Né, então nós Uhum. temos crianças que não falam, mas você deve já ter visto vários filmes, aquele que põe um aparelhinho ligado no computador e a pessoa pensa e aparece no computador o que ela está pensando, porque ela que está dando a ordem, ela que está dando o encaminhamento, né. Então a fonoaudiologia, ela tem um papel, assim, muito maior, né, claro que a gente não pode atender tudo, ao me eu já atendi quase que tudo na vida, no início a gente atende mesmo, né, e ao longo do período eu fui me especializando mais, primeiro na audiologia, em crianças com surdez, com problemas auditivos, que tinha que colocar aparelho, aprender a falar as primeiras palavras com 10, 15 anos de idade, tá. E eu lembro muito bem, na época, um adolescente falando para mim: "Por quê? Porque ele era falante, já era oralizado. Por que quem ouve para um lado e quem não ouve para o outro?" A separação, né? Ele era oralizado, todo mundo entendia ele já tinha essa percepção. Então os outros ele falou em nome de todos os outros. É. Não somos aceitos, não temos como, se comunicar, as pessoas não têm paciência de ouvir a forma que a gente fala, elas querem que a gente fale como elas falam. E as pessoas que não têm problema nenhum, elas querem o quê? Melhorar a comunicação, a oratória, É. né, ministrar uma palestra, cantar para um público, mais de 200.000 pessoas, como foi 31 de dezembro aqui em Aracaju, com o INE e as outras cantoras, né. Então a fonoaudiologia ela pode estar em vários locais, além de docência, hospitais. Uhum. Eh, a gente já está caminhando para o final, porque a gente já tem um tempinho de conversa, aí se deixar a gente vai descambando. Acordei, a orientação, né, das pessoas: "Ah, você tem que acordar o seu corpo. Quando você acorda, você tem que fazer uma atividade, se espreguiçar na cama, dar Sim, comandos para o que o seu corpo isso. acorde". Tem que fazer isso com a voz também. Também. Inclusive, você filmou eu fazendo um aquecimento Depois eu aqui coloco. antes de Mas começar. aí é isso, eu queria que você ensinasse 3 aquecimentos. Olha, você acordou, coisa simples, vai ter que se expor a isso. Isso não estava combinado. Não, não, aqui a gente tem essas pegadinhas de vez É. em quando. Mas vamos lá. Acordei de manhã, né? Estou acreditando que você dormiu num quarto limpo, cheiroso, com uns lençóizinhos, eh, cheirosinhos, novinhos, né? Sem ácaros. Sem ácaros, né? O ambiente que você vai dormir, isso é super importante. Tá? Os cantores, quando viajam nos ônibus, eles dormem nas poltronas, com mais de 20 pessoas dentro do ônibus, né? Ou aqueles que vão de avião, também com várias pessoas. Então, você acordou, você é pessoa normal, você é pessoa Isso. normal que não é profissional da voz, não é nada. Então, abre o olho, abre a janela, olha para o céu, se você tiver essa possibilidade, que Aracaju existe, né, e ali por alguns segundos você faz um a desculpa, um alongamento, vou ficar de lado, tá bom? Tá pegando direitinho, Caio? Um alongamento, uma coisa bem simples, ó, alongou o braço, cabeça para trás, inspira, solta, faz um sonzinho, que você vai falar daqui a pouco, você está indo para o trabalho. Uhum. Oh, um bocejo bem aberto, sonoro, para acordar os músculos. Acordou, direto para a cozinha. Beber água. Cada gole de água, olha como a minha voz já mudou. Cada gole de água,
você vai sentir aqui a laringe elevar e abaixar. Isso daí já é um exercício. De novo, dá para ver? Uhum. E o barulhinho, inclusive. E o barulhinho é porque eu tô colocando para fazer barulho mesmo de propósito. Depois, você vai fazer uma articulação sonora. Hum, hum, eu vou ministrar uma aula, eu vou fazer alguma coisa, eu já pego e já falo alguma coisinha. Então, por exemplo, dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz. Sua voz informa. O Dia Mundial da Voz é celebrado pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia com a campanha Amigos da Voz. Seja amigo da sua voz, cuide dela. Cuidando da sua voz, você está cuidando de você. Cuidando de você, você também está cuidando da sua voz. Nosso embaixador, César Trelli, é jornalista e apresentador da TV Globo. E dentro da TV Globo, eles têm fonoaudiólogos que fazem aquecimento antes, durante e após as apresentações. E fale o que você quiser. Faça uma oração, agradecendo a Deus por você ter voz e que a sua voz, durante todo o dia, seja bênção. Seja bênção. E vai pra vida, e E vai pro vai mundo. para o mundo. E vai para o mundo. E com esse pensamento, a minha voz pode me curar e a minha voz pode ajudar a curar as pessoas. Se você puder falar alguma coisa boa, ou se não quiser falar, puder falar nada ou não quiser falar nada, um sorriso, né? E vai entrando nesse ritmo do dia com esse poder que você tem de dominar a sua voz, aquecer a sua voz e usá-la bem no seu trabalho. Se eu tô num ambiente que é muito resfriado, ar-condicionado é Como aqui, como que eu aqui? estou com calafrio aqui, eu estou tremendo. Como Não aqui? sei se está A aparecendo. gente não, ainda não, mas a gente já É, vai terminar. então, eu quando fui me arrumar, eu falei assim, eu nunca tinha vindo no podcast, né? Mas como eu falei, ambiente de jornalismo, né, microfone, deve ter ar-condicionado. Então eu fui procurar uma roupa de manga comprida, um tecido mais grossinho. Não foi suficiente, primeiro porque eu não estou acostumada, mas é uma proteção, a Uhum. vestimenta que você usa. Que ela não aperte o pescoço e não aperte na cintura. Então, você pode usar um cinto, mas não precisa ser apertado. E algo muito importante é a sua postura. Não adianta você ter aquecido a voz, você ter organizado todo o seu corpo e você chegar aqui e ficar aqui. Ó, você está dificultando a mobilidade da sua laringe. Então, ter um corpo livre, ter um corpo frouxo, para você poder utilizar ele a seu favor. Maravilha. Pra gente encerrar, Já? realmente, é uma Ai, que pena, pena. estava tão bom. Senão a gente vai passar 2 horas aqui e ainda vai ter coisa para falar. Mas pra gente encerrar, eu vou te dar 5 palavras e você vai me falar o que vem à mente. Eu sei quais são as palavras, não. Eu sempre digo isso, mas é verdade, tá, gente? Eu realmente não sei. É um ping-pong, Tá, né? mas relacionado ao tema ou tanto faz? Talvez sim, talvez não. Tá, Não sei. Deixa eu pensar. Eh, 5 palavras. 5 palavras. Antes da gente partir realmente para o final. Observação. Me olhar primeiro para depois olhar para o outro. Voz. Respeite a sua voz. Cuide da sua voz. Você vai usar ela a vida inteira. Ela lhe dá poder de ser ouvida. Cuide de você, da sua voz, para você ser cada vez mais ouvida. Hum, Eita. É porque eu não quero repetir as palavras que a gente sempre trabalha. Cai o sol para algum aí, pelo amor de Deus. É daí, viu? Resiliência. Qualquer deficiência que eu possa vir a ter pode ser melhorado. Tenha um pouco de paciência, Resiliência. tenha Ah, um pouco de paciência e seja resiliente para que esse tempo
né, que o povo fala: "É o tempo de Deus", mas também é o tempo nosso. A gente também respeitar o nosso tempo. Sim. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir, e nesse intervalo porque resiliência, a definição de resiliência não é você aceitar e cruzar os braços, resiliente é você aguardar, reservar um período para você se preparar para. Né, você foi demitida, você vai chorar 5 dias, depois de 5 dias você não vai chorar mais. Uhum. Você vai ter que ser resiliente, vai organizar seu currículo, vai fazer um curso, vai procurar onde é que você pode levar o seu currículo. Então, a voz, ela pode ser resiliente, porque você pode ter hoje, vamos supor, teve um câncer de laringe, ficou sem voz. Isso é muito afeta muito o emocional da pessoa. E você garantir àquela pessoa que ela vai voltar a ter voz, mas que durante aquele período ela vai ter que cumprir metas. Então, seja resiliente nesse sentido. Muito bem. Ah, Gostei do ping-pong. é, tá vendo que quando eu digo que nem eu sei É. o que eu vou perguntar é porque é verdade. Amor. Ai, eu agora sou avó. Minha neta tem 2 anos e alguns meses. Então, eu sou uma mãe muito feliz, porque eu sempre quis ter filhos, gosto de criança, mas a relação vó com uma criança é algo transformador. Uhum. Então, assim, todos os problemas políticos, emocionais do mundo eu esqueço quando eu fico com ela. Então, talvez seja, fique com os seus amores, né? Legal. Talvez seja isso. Política. 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 Tica, tica. Política é algo necessário. Todos nós somos seres políticos, porque eu vindo aqui é um ato político, você está me questionando é um ato político, e as pessoas estarem ouvindo e refletindo sobre tudo isso que eu falei, porque inclusive eu mostrei os dados das pesquisas, né? Então, Sim. nós somos seres políticos. Agora, a politicagem é outra coisa. A política é necessária, nós precisamos de planejamento, de profissionais sérios, de equipes que estão atrás desses políticos, que realmente dê a eles as informações necessárias e que esses políticos realmente pensem na comunidade, não só em época de período eleitoral, mas durante todo o seu mandato. E também não ficar trocando saúde por voto, educação por voto. Então, eu tenho muita consciência do meu papel político. O período que eu fiquei na Universidade Federal de Sergipe fazendo minhas pesquisas dentro de comunidades super carentes, meus 33 anos de Secretaria de Educação do Estado, entre outros, eu circulo bem nesse ambiente. Então, eu vejo a necessidade que essas populações têm. Então, enquanto a gente não tiver um país livre, realmente com acesso, esse segmento, porque não adianta só ter acesso ao médico, acesso ao exame e você não poder fazer um retorno, você não poder ser acompanhada, vai para avaliação de fono, mas não tem condições de fazer o tratamento, faz o exame cotorrino, mas não tem aparelho para o câncer, ou não tem o aparelho para fazer a cirurgia do câncer. Então, política é todo mundo ficar o tempo todo dentro das suas possibilidades e também ficar de olho nos políticos para ver se o que eles estão fazendo realmente casa com o voto que você deu. Você me deu um voto quando você me convidou para vir aqui. Você está confiando que a informação que eu vou passar é verídica, né? E eu estou confiando que você vai repassar isso para as pessoas de alguma forma, isso vai tocar alguém e vai transformar a vida de alguém. Então, Isso. política é isso. Maravilha. Quer dar algum recado ou algum conselho, algo que você não falou, mas que julgue necessário nesse dia tão importante que é o Dia Mundial da Voz? Eu acho que
A reflexão é nesse dia você ter acesso a essas informações, vai ter vários outros nas mídias, nas televisões, e que você utilize isso para o seu bem-estar vocal e da sua família. E não ver a voz apenas como algo de elite, que somente as classes altas têm acesso, tá? Qualquer pessoa necessita cuidar da sua voz, da sua comunicação, para você abrir espaços de crescimento para prosperidade e abundância na sua vida. Maravilha, Neuza. Quero te agradecer muito, né? Foi um bate-papo muito bom. Se não fosse o ar-condicionado, seus calafrios, a gente continuariam um pouquinho É. mais, certeza. Quero te agradecer de novo, dizer que o espaço está aberto, desejar muito sucesso, que a sua voz seja ouvida, que o seu trabalho ecoe aos quatro cantos ainda mais e que as pessoas que necessitam, todo mundo necessita, mas que aqueles profissionais que usam diretamente a voz para o dia a dia, que eles possam ter consciência e que possam valorizar os profissionais, né, da fonoaudiologia, da otorrinolaringologia, e que a voz seja realmente um instrumento de bênção. E para você que acompanha esse bate-papo, desejo que a sua voz também seja uma voz, como ela falou, de bênção. Se você não tiver nada bom para falar para o coleguinha, não fale nada, tá? Por favor. Ah, É melhor ficar caladinho do que falar alguma coisa que vai ofender, que vai prejudicar, porque assim como a voz cura, a voz pode também matar às vezes, tá? Pode causar sequelas irreversíveis, danos muito grandes. Então, assim, que a gente tenha consciência da nossa voz enquanto aparelho vocal, da nossa voz enquanto meio de transformação social. E eu te espero no próximo para você saber. Até lá!